Bom, boa noite, pessoal. Voltamos aqui, para a gravação da nossa última aula hoje, Quem perdeu a aula presencial hoje à tarde foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Toda aquela interação, todas as dúvidas, Vocês sabem que, infelizmente, tudo de uma aula presencial a gente não consegue levar para a aula online, justamente a questão da interação, das dúvidas que surgem, justamente com o correr do conteúdo. Tranquilo? Mas eu vou fazer o possível para tentar refletir o máximo essa aula de hoje à tarde aqui para vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Questão 1. Para armazenar dados e executar programas, os computadores dispõem de um recurso fundamental, a memória. Então, sobre memória, a gente precisa entender que basicamente nós vamos ter dois tipos. Eu vou ter a memória volátil, que é uma memória em sua característica principal, que ela perde os dados a partir do momento que eu posso, por exemplo, desligar o computador. Desligar o computador, todos os dados são apagados. Exemplos de memória voláteis, eu tenho memória RAM e memória cache. Memória RAM e memória cache. São memórias voláteis, também conhecidas como memórias temporárias. Certo? E memórias não voláteis ou memórias permanentes, eu vou ter, por exemplo, o HD, o SSD, que tem aí na questão, a memória ROM, o pendrive, o cartão de memória, o antigo disquete. Então, todos esses dispositivos são memórias de armazenamento permanente, ou seja, não voláteis. Tranquilo? Então, vamos para as alternativas. HD e SSD são memórias primárias. E RAM é um tipo de memória secundária. Vamos entender o seguinte. Toda vez que a gente liga o computador, o computador passa por um processo, que é justamente a inicialização da máquina. E essa inicialização da máquina a gente chama de boot, que é dividido em três partes. Eu tenho a primeira parte, que é o BIOS, a primeira parte, que é o POST, que é o Power On Self Test. Então, a primeira parte é o POST. A segunda parte é o BIOS, que é o Basic Input Output System. Em português, Sistema Básico de Entrada e de Saída. Certo? Então, o primeiro teste vai verificar a energia do computador. Se a energia está chegando, se a força está chegando. Por isso que é Power On, acionar. Quando eu faço o teste, deu tudo ok, beleza. Vamos para a segunda etapa, que é justamente a BIOS, ou o BIOS. Correto é o BIOS, porque ele é um sistema. Então, esse sistema vai fazer o quê? Qual é a função dele? Ele vai verificar todos os dispositivos que estão conectados ao computador se estão funcionando. Então, eles estando funcionando, está tudo em ordem, está tudo ok. Beleza? E vamos para a terceira etapa do processo boot. A terceira etapa é nada mais, nada menos que a inicialização do sistema operacional. E essa inicialização do sistema operacional faz com que nesse momento você vai escolher. Se você tiver, por exemplo, dois sistemas operacionais instalados na máquina, o Windows e o Linux, em um processo chamado Dual Boot, o que você vai fazer? Você vai poder escolher qual o sistema que vai ser utilizado. Tranquilo? Então, vamos embora para as alternativas. HD e SSD são memórias primárias? Não. Por quê? Eu não estava falando do boot, que é a inicialização. Então, depois que é inicializado, depois que é feita a inicialização, eu vou chamar o sistema operacional que está onde? Do HD. Porém, o sistema operacional, depois daqueles três processos, o sistema operacional vai ser carregado do HD na memória RAM, pessoal. A memória RAM é uma memória principal. Por quê? Porque sem ela, o computador não funciona. Tranquilo? Sem o HD, o computador funciona, professor? Funciona. Eu posso utilizar um pendrive com um sistema operacional dentro desse pendrive e utilizar a parte dele. Agora, sem a memória RAM, o computador não liga.
ele vai ficar só apitando, bipando, como a gente chama, indicando que a memória RAM está ausente. Tá ok? Então, tá invertido aí. HD e SSD são memórias secundárias e a memória RAM é uma memória primária ou principal. Tranquilo? Segunda alternativa. Memórias ROM, que são memórias somente leitura, Read Only Memory, memória somente leitura, tem seu conteúdo escrito na fábrica, já vem gravado de fábrica. E não é possível alterar esse conteúdo, certo? Certíssimo. É uma memória que já vem gravada de fábrica. Memória cache. Vejam que tem um i aí antes do nome memória, né? Esse i aí é um erro de digitação da própria banca. Não fui eu que errei na questão, não. Eu copiei as questões tais quais estavam na prova, para vocês verem que pode haver algum erro ortográfico amanhã na prova de vocês, tá bom? Então, memória cache é dividida em níveis e é sempre mais veloz do que a memória RAM. Exatamente. Então, na hierarquia eu tenho o HD, que é o mais lento, depois ele passa os dados para a memória RAM, que é mais rápida do que o HD, e por último eu venho para a memória cache, que é mais rápida que o HD, que por sua vez é mais rápida do que a memória RAM. Então a memória cache é mais rápida do que os outros dois. Por quê? Porque chegando na memória cache eu já vou enviar os dados para o processador, para a CPU, certo? Então a memória cache é a mais rápida. Ele fala aí também dividido em níveis. Sim, eu tenho 3 níveis, L1, L2 e L3. Tranquilo? Então a segunda alternativa está verdadeira. A terceira alternativa está verdadeira. Quarta. HDs são memórias voláteis. Volátil é o quê? Perde os dados quando é desligado. Está erradíssimo. O HD não é volátil. O HD é uma memória permanente. Mas SSDs são memórias não voláteis. Essa segunda parte está correta. O SSD é não volátil. E o HD também. Por isso que o iniciozinho está errado. Tranquilo? Então, primeira questão. 2 e 3 estão corretas. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão, né? Questão 2. Várias atividades do cotidiano podem ser simplificadas e executadas mais rapidamente com o auxílio de computadores. Para realizar tais atividades, alguns dispositivos de entrada possuem interfaces de conexão diferentes. Lembre-se que eu tenho 3 tipos de dispositivos. Os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída e os dispositivos de entrada e saída, que também são chamados de híbridos. Ok? Então, vamos embora. Essa questão aí trata especificamente dos dispositivos de entrada. Letra A. A conexão RJ45 permite a conexão do computador a uma rede de computadores? Certíssimo. O RJ45 é o famoso cabo de rede, né? Na frente do cabo de rede, na ponta dele, tem um encaixezinho transparente, que é justamente onde eu coloco no computador. E aquele é o encaixe da placa de rede no computador. Tranquilo? Tá verdadeiro. Lembrando, a questão 2 pede a incorreta. É uma prática muito comum da Banca Educa fazer isso, né? Pedir a incorreta. Vocês vão ver que no decorrer da nossa lista vamos ter várias questões que são para a gente definir a incorreta. Então, letra A está certa. Letra B. PS2 é uma interface que serve para conectar mouse e teclado? Sim. Antigamente, aquele conectorzinho verde e o conectorzinho roxo, né, o lilás, como queiram chamar, era utilizado para conexão de mouse e teclado. Hoje em dia, a gente já utiliza o quê? USB. Beleza? Para mouse e teclado. Letra C. Na entrada USB, podem ser conectados mouse, teclado, webcam e impressora. Pode tudo isso? Claro que pode, né? Hoje em dia, a USB é uma porta bem, vamos dizer assim, bem eclética, né? Eu consigo conectar vários tipos de dispositivos nessa porta.
Vamos embora. Letra C. Desculpa, letra D. VGA, DVI e HDMI são diferentes interfaces que permitem conectar dispositivos de saída de vídeo, como monitor e projetor. Totalmente correto, né? Antigamente a gente utilizava os monitores conectando no cabo VGA. Hoje em dia a gente já utiliza o cabo HDMI. E já existiu também o DVI, que era um encaixezinho maior do que o VGA e maior do que o VGA e maior do que o HDMI, né? Maior do que os outros dois. Mas ele existiu, o DVI. Tranquilo? Letra E. Só tem ela agora para ser errada, né? A interface P2 permite conectar dispositivos de áudio e mesas digitalizadoras. Preste atenção. A interface P2 ela é um encaixe, aquele encaixe do fone de ouvido, aquele pinozinho do fone de ouvido. E ele é para dispositivo de áudio, para eu conectar microfone, para eu conectar fone de ouvido, microfone que é o dispositivo de entrada, fone de ouvido que é um dispositivo de saída, headset que é um dispositivo de entrada e saída, né? Já comentou-se um pouco sobre ele nas provas anteriores da Banca Educa, então a gente tem que ficar de olho que o headset ele é um fone de ouvido que tem um microfone, né? Então ele tem as duas funções, ele é um dispositivo híbrido. Belezinha? Então, questão 2, letra E. Por quê? O P2 conecta os dispositivos de áudio. Ótimo. E a mesa digitalizadora? A mesa digitalizadora é conectada na interface USB, pessoal. Beleza? Vamos lá para a questão de número 3. Veja aí que tem lei, né? Leia os itens abaixo. Como eu disse, eu copiei do mesmo jeito que está na prova. Era para ser leia, né? Mas eu copiei e deixei aí para vocês verem que existe isso. Leia os itens abaixo, enumere os parênteses e em seguida marque a alternativa correta. Vamos lá. Elementos eletrônicos interligados à placa-mãe. Tudo que for eletrônico eu vou conseguir palpar. Placa, pendrive, teclado, monitor eletrônico que eu consigo palpar vai ser hardware, né? Que é justamente o número 3 aí. Componentes lógicos do computador. Então, a parte física é o hardware, a parte lógica é o quê? O software. Então, número 1. Então, 3 e 1. Responsável por fornecer a interface entre o computador e o usuário. Quem faz essa interface entre o homem e a máquina é justamente o sistema operacional, pessoal. E, para finalizar, programa de computador responsável por desempenhar uma tarefa específica, aplicativo. Tranquilo? Então, questão 3, deixa eu ver aqui. Letra C, né? O gabarito aí. 3, 1, 4, 2. Tranquilo? Vamos embora. A vantagem da videoaula, se tiver dúvida, é só voltar, né? Qualquer dúvida, volta aí. Os dispositivos de entrada e saída de dados também são chamados de periféricos, possibilitando a interação entre o usuário e o computador. Dentre as alternativas abaixo, marque a opção que não corresponde ao dispositivo de entrada. Entrada é porque ele vai mandar informações para o processador, certo? Então, scanner no dispositivo de entrada é o scanner envia dados para serem digitalizados. É tanto que o nome do scanner é chamado de digitalizador. Microfone é de entrada? É. O microfone envia os dados para o processamento para serem reproduzidos nas caixinhas de som. Joystick. Joystick é o famoso controle, aquele controle do videogame, né? É o joystick. Tela sensível ao toque. Sim, o joystick é um dispositivo de entrada, né? O controle dos jogos. Tela sensível ao toque também, que eu vou enviar informações. E só sobra agora a letra E, né? Que é justamente a impressora, que é um dispositivo de saída. Belezinha? Vamos lá para a questão 5.
Na utilização do sistema operacional Windows, é possível que algum processo passe a consumir recursos de forma exagerada. Por exemplo, se você está navegando na internet e começa a abrir várias abas ou guias do seu navegador, aquele aplicativo vai consumir muito mais processamento e muito mais memória do que os outros que estão em funcionamento. Certo? Essa situação pode causar lentidão no processamento das demais aplicações. Uma forma de identificar esse problema é observar o consumo de CPU, o consumo de memória, o disco e a rede, né, dos processos e procurar alguma anomalia. Procurar entender o que é que está acontecendo de errado justamente aí nesse meu computador. O atalho que abre. Ele contou essa história todinha bonita aí para perguntar como eu abro o gerenciador de tarefas. Muita gente pode confundir o gerenciador de tarefas com aquela opção do Ctrl Alt Delete. Só que o Ctrl Alt Delete, a função dele é justamente abrir opções e eu vou ter lá, por exemplo, a opção para sair da minha conta, bloquear o computador, fazer o log-off, né, que é sair da minha conta, gerenciador de tarefas e a opção de cancelar. Basicamente vai ter isso. Então, eu quero ir direto para o gerenciador de tarefas. Então, para eu ir direto para o gerenciador de tarefas, eu vou pressionar Ctrl Shift ESC. Veja que dá para fazer com uma mão só. Ctrl Shift ESC. Uma mão só é a dicasinha, né? Ctrl Alt Delete são duas. Ctrl Shift ESC, uma mão só. Tranquilo? Então, questão 5, letra D de dado. Questão 6. No Windows, a ferramenta mais indicada para verificar e corrigir erros em setores de dados e em unidades de disco é o... E aí? Lembre-se que é uma opção para corrigir erros do sistema operacional. Eu vou utilizar justamente o ScanDisk, né? Então, questão 6, letra A. Desfragmentador de disco, ele vai organizar os arquivos no disco. Organizar os arquivos no disco. Ferramenta de backup, vai fazer uma cópia de segurança dos meus dados, né? Barra de tarefas. A barra de tarefas é aquela barrinha que fica abaixo da área de trabalho, né? Lembrando que o padrão é esse. Professor, no meu computador está trocado. Infelizmente a gente não pode fazer nada. Pode trocar? Pode. Na prova, eles utilizam o formato padrão. Tranquilo? E antivírus, como o próprio nome já diz, ele evita que vírus entre na minha máquina e ele também evita que ele faz uma verificação, né, dentro da minha máquina, faz uma verificação se existe algum vírus já instalado, já ativado dentro da minha máquina. Tranquilo? Sim, então questão 6, letra A, só para recapitular. Questão 7. No Windows XP, para excluirmos definitivamente um arquivo selecionado, sem que ele vá para a lixeira, olha só. Por padrão, se eu pressiono a tecla Delete, como ele cita aí na questão, pressionei a tecla Delete, o arquivo vai ser movido para a lixeira. Eu vou mover ele para a lixeira. Beleza? Só que na questão, ele não quer mover o arquivo para a lixeira. Ele quer excluir definitivamente. Então, para eu excluir definitivamente esse arquivo, o que é que eu vou fazer? Shift Delete. Tranquilo, meu povo? Entendido? Então, questão 7, letra D de dado. Eu vou pressionar Shift. Vamos lá para a questão 8. Deixa eu só organizar aqui meus papéis. Pronto. Questão 8. Sobre a utilização do mouse no programa Word do pacote Office 2010, Microsoft Office 2010. Lembrando que essas ações podem ser feitas no 2010, 2013, 2016, Office 360. Todos eles seguem o mesmo padrão. Afirmativa 1. O botão direito do mouse serve para selecionar alguma funcionalidade. Pessoal,
botão direito é o da direita. A gente usa sempre o botão esquerdo. Então, para selecionar qualquer coisa, é com o botão esquerdo. Então, a primeira afirmativa está errada. Segunda, o botão esquerdo do mouse serve para acionar o menu rápido. O menu rápido é aquele menuzinho pop-up, menu de contexto, que a gente utiliza o botão direito, né? Então, eles inverteram aí as funcionalidades, tanto a afirmativa 1 quanto a afirmativa 2 está errada. Terceiro, um clique com o botão esquerdo do mouse no texto posiciona o cursor. Um clique só na área de texto posiciona o cursor. Verdadeiro. 2 cliques com o botão esquerdo em uma palavra seleciona a palavra. 2 cliques com o botão esquerdo em uma palavra seleciona a palavra. Sim. Um clique posiciona o cursor. 2 seleciona a palavra. 3 cliques com o botão esquerdo em uma palavra seleciona o parágrafo que contém a palavra. Então, quando eu dou um clique, posiciona. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, seleciona todo o parágrafo. Belezinha? Então, a 3, a 4 e a 5 estão corretas. 1 e 2 a gente já viu que está invertido, está trocado, está errado. 4 cliques com o botão esquerdo em uma palavra seleciona o texto da página que contém a palavra. Olha, não existe nenhuma função que selecione o texto daquela página. Não existe. O que existe é ou selecionar todo o documento, ou selecionar o parágrafo, ou selecionar a palavra. Tranquilo? Então, essa quarta afirmativa está errada. 3, 4. Não. A sexta afirmativa está errada, desculpe. A terceira, a quarta e a quinta que estão corretas, que é equivalente à letra C aí da nossa questão 8, certo? Questão 8, letra C. No Word, para alterarmos o tamanho da fonte de um texto selecionado, é possível utilizando o comando, olha só, eu tenho dentro do Word, às vezes eu tenho várias teclas de atalho para a mesma função. Então, por exemplo, se eu pressionar Ctrl D, D de dado, Ctrl D, vai abrir uma janelinha para formatar a fonte. Fonte, tamanho, negrito, itálico, taxado, enfim, efeitos de fonte. Porém, além de Ctrl D de dado, eu também posso utilizar o que está aí na letra C, que é Ctrl Shift P, que vai abrir também essa mesma janelinha. Então, essa janela de alterar o tamanho de fonte, de formatação de fonte, pode ser através do Ctrl D de dado, como também pela letra C, Ctrl Shift P. Então, questão 9, letra C. Vamos embora, que a prova é amanhã, né? Seguinte, essa questão do Excel, né, ela é bem interessante porque eu preciso seguir o padrão de resolução. Primeiro, a resolução de expressão no Excel, ela vai seguir a primeira parte a ser resolvida. Parênteses ou potenciação, exponenciação. Certo? Parênteses ou potenciação. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Certo? Então, eu sigo esse padrão. Primeiro, parênteses ou potenciação. Depois, multiplicação ou divisão. Por último, soma ou subtração. Basicamente, eu vou ter isso. Certo? Então, nessa expressão aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é 8 elevado a 2. Então, como é que vai ficar escrito? Vai ficar 2 vezes 3 mais 64 dividido por 2. 2 vezes 3 mais 64 dividido por 2, certo? Próxima etapa. Vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, vai ficar igual a 6 mais 64 dividido por 2. Né? Multiplicação. Depois,
igual 6 mais 64 dividido por 2, 32. Então vai ficar 6 mais 32. 6 mais 32, eu vou ter 38. Então, questão 10, letra E. Tranquilo, meu povo? E vamos embora. Marque a alternativa correta que apresenta a função de autossoma no Excel. Essa questão aí é quase aquela. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? A função autossoma, ela faz o quê? Uma soma. Então, por ela fazer uma soma, mas o professor não tem aí a opção soma. Para variar, a Banca Educa escreveu, ao invés de soma, eles colocaram na letra D, some. Né? Então, letra D aí da questão 11, como gabarito de correta, função de soma. Mas é raro botar no some, né? Questão 12. Backups são cópias de segurança realizadas para prevenir a perda de dados decorrente de falhas do sistema ou do hardware. Dentre os tipos de backup existe o backup normal, também conhecido como backup completo, e o backup incremental. O backup completo, pessoal, ele vai copiar todos os dados. O backup incremental, ele vai copiar os dados que foram alterados depois de ser feito o backup total. Certo? Então, cada dia que é feito um backup incremental, eu só vou acrescentando os arquivos que foram criados ou alterados depois do backup total. Primeiro, eu tenho que fazer um backup total, toda a vida. Tranquilo? Então, se na sexta-feira tiver ocorrido uma pane no sistema, para recuperar os dados, deverão ser recuperados os seguintes backups. Então é o seguinte, eu tenho um arquivo, um backup no domingo, um backup na segunda, que é só o complemento do domingo, um na terça, que é o complemento do domingo, um na quarta, que é o complemento do domingo, um na quinta, que é o complemento do domingo. Então, ele sempre vai sendo comparado com o completo. Para eu poder recuperar tudo, eu tenho que recuperar o do domingo, o da segunda, o da terça, o da quarta, o da quinta, o da sexta, todos os backups para poder eu ter novamente na sexta-feira, como ele quer aí, né? Na sexta-feira, para eu ter uma recuperação, eu preciso pegar o backup de todos os dias, ok? Que é, no caso, a letra E, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tranquilo? Questão 13. A maioria dos navegadores de internet disponibiliza uma opção de navegação privativa ou anônima. Sobre esse tipo de navegação, assinale a alternativa correta. O navegador não salvará a alternativa incorreta. Lembre-se disso aí, viu? O navegador não salvará histórico de navegação, cookies, dados de sites e informações fornecidas em formulários. Não vai salvar. Perfeito. Porque a função da navegação anônima é essa. É possível que a atividade do usuário esteja visível para os websites visitados e provedor de acesso à internet? Sim, porque eu vou ocultar as informações apenas no meu computador e não nos sites, nem no provedor, nem no servidor da minha empresa. Ok? Serviços da web não são capazes de identificar o endereço IP do usuário. Olha aí. Todo site que a gente acessa, ele, caso seja necessário, ele pode ter acesso ao meu IP. Inclusive, sem eu saber que ele está tendo acesso ao meu IP. Porque isso é uma informação que não precisa ser ocultada. Ok? Então, qualquer site que a gente acessa pode ter, sim, acesso ao meu IP. Então, a incorreta é a letra C, né? Questão 13, letra C, como incorreta, e obviamente todas as outras vão estar certinhas. Vamos embora. Questão 14, né? Ataques de DDoS. O que é esse tipo de ataque? Esse tipo de ataque é a tradução é um ataque de negação de serviço. O que quer dizer negação de serviço?
Vários hackers se unem e começam a enviar solicitações de acesso a um determinado site. Por exemplo, vão se reunir 10 mil computadores ao redor do mundo, né, controlados por esses hackers, e vão acessar um determinado site até eles conseguirem um processo que é justamente esse, ataque de negação de serviço. Até que o site não vai conseguir atender as 10 mil solicitações e o site vai cair. Ou seja, eles conseguem derrubar o site, né, com essa quantidade, com essa enxurrada de acessos que vai haver. Lembrando que são acessos fictícios, né, não é acesso verdadeiro. Então, ataque de DDoS geralmente tem o objetivo de tornar sites inacessíveis, infectando com vírus os servidores nos quais os sites estão hospedados. Olha só, o que está errado aí nessa questão é o ataque de DDoS não é para infectar o servidor com vírus, e sim para derrubar o serviço. Por isso a questão A está errada, né? O ataque de DDoS não é para infectar com vírus, e sim para derrubar, desativar o sistema, pelo menos momentaneamente, até ele ser restabelecido novamente. Tranquilo? Questão 14, letra A. 15. Sobre o correio eletrônico, é incorreto afirmar que, qual é que está errada, né? No endereço de e-mail joão@gmail.com, João se refere ao domínio. Então, tá errado aí, né, pessoal? João não é o domínio, João é o nome do usuário. Ok? Já o Gmail, né? O Gmail é o nome do domínio, só para a gente entender. O domínio ele é composto por 3 partes, que a última é opcional. Quais são as 3 partes? O nome do domínio, gmail.com, que é o tipo do domínio. Aí pode ser comercial, governamental, edu, né? Pode ser qualquer tipo. Então tem o nome do domínio, o tipo do domínio e, para finalizar, o país do domínio. E esse país é opcional. Pode ser que tenha o país ou não. Então, o domínio é formado por essas 3 partes e não pelo nome do João, como está dizendo aí na questão. Tranquilo? Então, questão 15, alternativa A está incorreta. Tranquilo? Vamos embora, né? Questão 16. Cabedelo tá chegando, é amanhã. Amanhã, aquele papelzinho ali, tira aquele peso. Vamos interpretar a prova como um papel, um simples papel. Não coloque todo o peso, né, da responsabilidade de ser aprovado naquele papel, não, porque você pode ficar nervoso. Então, o importante é que amanhã trate a prova como um pedaço de papel. Tire o peso das suas costas, vá tranquilo, que tudo vai dar certo, né? Vai dar certo com certeza. Questão 16. Analise os itens sobre os serviços de computação na nuvem. Google Drive, Dropbox e OneDrive são exemplos de aplicativos de armazenamento na nuvem? Sim, né? Eles servem para guardar meus dados online, todos esses 3. Eu tenho também o iCloud, né? Que é para o pessoal que tem o iOS, que utiliza o iPhone, então tem um espaço online que é iCloud. Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Arquivos armazenados no Google Drive e Dropbox podem ser recuperados por aplicativos ou através do site de seus respectivos serviços. Olha só, eu tanto posso pegar os meus arquivos através de um aplicativo no celular, por exemplo, do Google Drive ou do Dropbox, como eu também posso ir direto no site deles e ter acesso aos meus arquivos. Isso aí é tranquilo de fazer, ok? Então, a primeira e a segunda, né, estão corretas. Terceira, um dos benefícios do armazenamento de dados na nuvem é a facilidade de acesso aos dados a partir de diferentes dispositivos. A mesma coisa que eu falei na questão 2. Mesma coisa que eu falei na questão 2. Eu posso acessar do celular, do notebook, da minha TV.
né, da minha Smart TV, do tablet, enfim, qualquer tipo de dispositivo que se conecte à internet, que tenha esses aplicativos, eu consigo tranquilamente acessá-los. Beleza? E então a primeira está certa, a segunda está certa e a terceira também está certa. Um dos problemas do armazenamento de dados na nuvem é a dificuldade de manter backups desses dados. Olha só, é facílimo eu ter um backup dos meus arquivos que estão na nuvem. Basta eu clicar em download. Então ele fica na nuvem e fica no meu computador. Se eu quiser fazer um outro backup dele, salvar no pendrive, clico lá em baixar, salva direto no pendrive. E assim vai. Certo? Então, a quarta opção está errada. O gabarito da questão 16 é letra B de bola. A primeira está certa, a segunda está certa e a terceira também. Tranquilo? Vamos lá para questão 17, a derradeira, né, como se diz. Inclusive a mais fácil de todas. Né? Marca a opção que não corresponde à rede de computadores. LAN é uma rede de computador? Sim, é uma rede local. WLAN é uma rede de computador? Sim, esse W vem de wireless. Então eu tenho a rede local, que é a LAN, Local Area Network, rede local, wireless, sem fio. A letra A é uma rede com fio e a letra B é uma rede local sem fio. Letra C, MAN é a Metropolitan Area Network. É uma rede metropolitana, pega algumas cidades circunvizinhas. WLAW, aí não existe essa, viu, minha gente? Não existe essa de forma alguma. Essa aí não existe. A questão 17, gabarito, letra D de dado. E para a gente finalizar, na letra E, eu tenho a WAN, né, que é a rede de alcance mundial, a World Area Network, ok? Que é a rede de alcance mundial. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês aí de informática para concurso, essa revisãozinha rápida, né? Inclusive, foi feita com muito carinho para vocês a aula presencial. Vocês não puderam, quem não pôde participar da minha aula presencial hoje, perdeu toda aquela nossa interação, mantendo a distância, né? Todo mundo usando máscara, álcool em gel, álcool líquido, a distância entre as cadeiras. Então foi um negócio fantástico a gente ter aquela interação hoje da aula presencial. Vamos ter outros cursos, com certeza. Vem aí a CPCOM, né? Um curso exclusivo para a banca CPCOM, que vai ser o próximo concurso da Câmara de Vereadores lá de Cabedelo também. Tranquilo? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo, né? Amanhã, uma ótima prova. Nunca gosto de desejar boa sorte, porque sorte é para quem não estuda. Quem estuda faz uma ótima prova. Um abraço para todos e até mais.